Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a resenha de um livro que eu acabei de terminar de ler, que é O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Eu não tenho ele físico, então eu vou colocar por aqui na tela a capa do livro. Esse é o primeiro livro que eu leio desse autor e eu me surpreendi muito positivamente com a forma de escrita do Gabriel. Ele tem um jeito muito poético de escrever, é um absurdo. A forma como ele falava as coisas mais corriqueiras era de um jeito único. Aconteceu de eu grifar muitas partes do livro só porque aquela forma como ele escreveu foi a melhor forma que eu já vi alguém descrever algumas coisas, mesmo as mais cotidianas. Como o título já indica, esse é um livro que conta uma história de amor. Na verdade, mais de uma história de amor. Ele conta pelo menos duas. E o mais interessante é que o Gabriel parece que deu o nome de amor para coisas diferentes, que acaba sendo como a gente faz na vida. Tipo assim, dá pra ver pelo livro que ele tá descrevendo uma paixão e que ele tá descrevendo um amor. E essas coisas, elas são diferentes, mas ele tá narrando como se fossem ambas amor. Ao longo da narrativa tudo se mistura. Então, tipo, a pessoa que no início claramente estava apaixonada acaba desenvolvendo amor por aquela pessoa. E ao mesmo tempo, um casamento em que não existia nem paixão nem nada acaba se transformando em paixão, em amor ao longo do tempo. Então, amor romântico, amor idealizado, amor maduro, amor obsessivo, tudo coexistindo e muitas vezes se confundindo na história. Cólera, do título, funciona em dois níveis. Ele tem a ideia de mostrar que foi um amor que aconteceu nos tempos da doença cólera. Porém, no português ele também é sinônimo de raiva e existe esse trocadilho, porque também nesse tempo da história estavam acontecendo muitas guerras naquela região e no mundo. Então era um momento de decadência e isso também aparece na história como uma história decadente, uma história que às vezes dá até um certo nojo. Os personagens principais são a Firmina Daza, que é uma mulher, o Juvenal Urbino, que é o marido dela por 50 anos, e o Florentino Ariza, que é um homem apaixonado pela Firmina desde os tempos de adolescência. Firmina e Juvenal, como eu disse, são casados por 50 anos, até que ele morre. E não, isso não é um grande spoiler, porque isso acontece bem rápido no livro. E esse é um relacionamento que ele foi construído sem paixão no início, mas o amor ele foi se desenvolvendo na convivência diária, no perdão, nas pequenas coisas do dia a dia. E é um amor muito real, muito sólido. E dá pra ver que eles realmente se conectam ao longo desse tempo, a ponto de quando o Juvenal falece, a Firmina sente muito, sendo que ela nem gostava dele no início. Ela foi casada quase a contragosto com ele. Já o Florentino Ariza, ele teve um romance muito breve com ela na adolescência, até que ela percebe que ela não gostava, na verdade, dele, e daí dispensa ele. E ele se mantém apaixonado por ela ao longo da vida inteira. Só que sabendo que ele não poderia ter ela, pelo menos até ela ficar viúva, porque ela já estava casada, ele constrói uma vida toda na esperança de que ela fique viúva algum dia e eles venham a se casar. E enquanto ele espera, ele dedica a carreira dele, a casa dele, todas as coisas ele constrói pensando que um dia a Firmina vai estar neste lugar, que ele vai dar uma vida boa pra Firmina. Claro que ao longo do caminho ele tem várias aventuras amorosas que ele diz que não afetam o amor dele por Firmina. É até bem controverso, assim, tem várias coisas bem polêmicas que acontecem ali na história, que dão um pouco de nojo, assim, do personagem do Florentino. E justamente por essa personalidade meio estranha dele, dá a entender que o que ele sente pela Firmina não é tanto amor, sabe? Só que ao mesmo tempo se mistura, porque se não fosse uma coisa muito grande, ele já teria desistido há muito tempo. Mas muitas vezes ele idealiza a Firmina como alguém que ela não é, nem nunca foi. Como se ele amasse a ideia dela e não ela. Só que ao mesmo tempo, quando ela se mostra sendo ela, ele aceita. Então é meio estranho. E a relação da Firmina com o Juvenal, por outro lado, é, como eu disse antes, muito sólida. É muito pé no chão e por isso mesmo eu acho que é mais bonito. É um amor construído no esforço, cotidiano, considera os defeitos do outro,
porque a gente sabe que são vários. Não é o tipo de amor que vira poesia, mas é o tipo de amor que sustenta a vida. O livro vai muito além de contar uma história romântica. Ele nos convida a refletir sobre os diferentes tipos de amor. Amor como fantasia, amor como escolha, amor como hábito, amor como obsessão. E nos faz questionar muitas vezes até que ponto o amor é saudável. Qual é a diferença entre amor e apego? O que é amor e o que é paixão? O que é ilusão? O que é egoísmo? No fim, o que mais me marcou nessa história é essa mistura entre o sublime e o grotesco. Porque o Gabriel, ele não nos traz respostas fáceis. E talvez por isso seja uma obra clássica. Por causa desse desconforto que essa obra causa. Eu gostei muito da escrita, é um livro controverso, é um livro que me trouxe diferentes emoções, mas é por isso, é esse tipo de livro que marca, e que fica, e que tu usa de exemplo pra diversas coisas da tua vida. Então é isso, gente, por isso que não dá pra menosprezar os clássicos. Não dá pra dizer que, eu conheço a história e já li, então não preciso ler. Claro que precisa. Ler uma obra clássica é muito melhor do que ver um filme, ou ouvir alguém falar a história.